Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Simpro São Paulo no YouTube. E hoje vamos conversar sobre educação antirracista nas escolas privadas. Eu sou Milena Buarque, apresentadora do Simpro SP no Ar, nosso podcast lá no Spotify. Faço convite para que vocês confiram também. E estou aqui com Luana Tolentino. É um prazer receber a pesquisadora Luana. Ela é doutoranda em educação pela UFMG. Atuou como professora de história em escolas públicas tanto na região metropolitana de Belo Horizonte quanto em áreas periféricas da cidade. É autora dos livros Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula e também Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. A Luana é pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade da UFMG. Luana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Milena, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela lembrança generosa. Bom, Luana, para começar, eu gostaria de entender como a gente pode definir o que a gente chama hoje como educação antirracista. Se a gente está falando em anti, o que a gente pode dizer do que a gente vê hoje na escola, do justamente o contrário a esse antirracista? Então, desde 2003, nós temos no país uma lei federal, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Essa legislação, ela parte das demandas, né, das reivindicações, uma reivindicação secular do movimento social negro, no que diz respeito ao exercício do direito da população negra de ingressar, permanecer e ter uma trajetória exitosa nos espaços escolares. E parte também do reconhecimento do Estado brasileiro, né, em razão dessas reivindicações do movimento negro, parte do reconhecimento do Estado brasileiro de que o racismo produz e reproduz abismos profundos nos espaços escolares. Daí a necessidade de uma legislação, justamente uma legislação antirracista, uma legislação que combata o racismo historicamente, comprovadamente existente nos espaços escolares. Então, quando a gente fala em uma educação antirracista, a gente está falando justamente de uma educação comprometida com o enfrentamento e a superação do racismo existente na nossa sociedade e, consequentemente, nos espaços escolares, já que a escola está inserida nessa sociedade, e também de uma educação comprometida com reconhecimento, com a valorização da trajetória, das contribuições do grupo social negro para a construção desse país. E Luana, assim, pensando nesse aspecto, né, legislativo, você trouxe, esse contexto, eu gostaria de saber qual foi o caminho que a gente trilhou até o momento? Você tem alguns livros, né, sobre o tema, você pesquisa o assunto, mas o que a gente pode pensar sobre o ambiente da escola, assim? Por exemplo, a presença do corpo docente, dos professores, a questão curricular. Quando a gente fala em educação antirracista, dentro das escolas, como é que a gente pode materializar isso, por exemplo, para os professores? Sim, primeiro eu acho importante destacar que essa legislação já tem 21 anos, né, mais de 2 décadas, e são inegáveis os avanços promovidos por essa legislação, por essa lei, né? Então, o fato de estarmos conversando aqui hoje sobre esse tema já é uma consequência, né? Já é uma transformação promovida pela Lei 10.639. Então, principalmente agora no mês de dezembro, né, é uma pauta, né, o trato dessas questões do espaço escolares. Então, nós temos também uma mudança, nós temos avanços nos materiais didáticos, nos livros didáticos, que inclusive, né, até mesmo para participar de editais, né, de compras de livros, os livros têm que se adequar a essa questão da presença da diversidade
nesses livros para serem aprovados em editais de compra, por exemplo, né? Temos também um avanço no que diz respeito à formação continuada de professores em relação a esse tema. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos os indicadores, as pesquisas, né, que tem ali como cerne educação e racismo, os dados ainda são, assim, eu falo sempre, que deveriam causar vergonha em todos nós, né? Porque nós temos dados que dizem que a trajetória de indivíduos negros nas escolas ainda tem sido muito marcada pela exclusão e pela violência, né? É algo que a gente precisa enfrentar, a gente precisa dar essa resposta, né? O que nós estamos fazendo para pôr fim a essa situação? E aí, quando você traz a questão dos professores, né? Eu penso sempre o que acontece quando nós, enquanto educadores, quando nós, enquanto instituições, nós optamos, nós escolhemos não fazer uma revisão nos currículos, não fazer uma revisão nos nossos discursos, nas nossas escolhas, em coisas assim que a gente acha que é simples, mas que faz toda a diferença do mundo. Por exemplo, na organização das salas, no protagonismo, né? Quem que a gente escolhe como protagonistas em atividades corriqueiras nas escolas, por exemplo, como a festa junina. O que acontece quando a gente opta, quando a gente escolhe não escolher caminhos que sejam orientados justamente por essa educação antirracista, né? Não inserir, não discutir, não trazer essas questões que permeiam a questão da presença da população negra no país, né, que a maior parte desse país é formado por pessoas negras. Então, o que acontece quando a gente faz isso, né? Acontece um apagamento desse grupo social e acontece também a fomentação, a perpetuação do racismo nas escolas. Então, o quanto é importante que cada um de nós, enquanto educadores, que a gente assuma o compromisso, né, de promover uma educação antirracista, né, que esteja ali como pilar, que esteja no cerne mesmo do nosso trabalho, para que a gente, de fato, possa promover uma educação democrática, justa, orientada pela equidade, e lembrando sempre que, quando a gente fala em educação antirracista, não estamos falando somente de uma educação para os negros, mas uma educação para todos e todas que fazem parte do contexto escolar, já que nós vivemos em um país multicultural, plurirracial, e essa história e essa cultura pertence a todos nós. E Luana, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o papel das escolas nesse processo, né? Acho que você destacou aí não só como essa lei não é de hoje, né? A trajetória dela no nosso espaço social e político brasileiro. Mas também eu acho que a gente pode trazer para cá, principalmente por conta da nossa audiência, que é majoritariamente composta por professores e professoras, né? Como que isso se dá na escola, né? Como que a gente pode, por exemplo, trabalhar em prol de uma educação antirracista, de um ambiente que não fomente essas dinâmicas, né? Você publicou um artigo em 2021 na Carta Capital sobre a necessidade das escolas privadas assumirem o compromisso da educação antirracista, e neste ano, 2024, para o Alma Preta, você escreveu um novo texto sobre o assunto. A gente é um sindicato que representa professores, trabalhadores que atuam no ensino privado, então eu gostaria que você, se você puder, trazer assim, esse recorte das escolas privadas, como que a gente pode, não é nem colaborar, que o termo não é esse, né? Mas de fato Uhum. atuar de uma maneira certeira nesse assunto. Sim, perfeito, né? Quando você chama atenção para as escolas privadas e recusa esse lugar de colaborador, mas sim de compromisso, de atuação. Então, eu acho importante destacar o seguinte: quando se trata da Lei 10.639, dessa legislação, eu percebo que muitas vezes, é, eu tenho a impressão de que muitas vezes a, a rede privada, né, ela não se percebe enquanto signatária das diretrizes do Ministério da Educação. Então, a Lei 10.639
eu penso que ela é entendida e ela é cobrada, como se ela fosse somente para o ensino público, quando não é. E aí eu percebo também que muitas vezes a rede privada olha para essa legislação como se ela não tivesse submetida a essa legislação, como se ela não fizesse parte, como se ela não fosse parte integrante, como se ela não tivesse sob o signo do Ministério da Educação, como eu disse. E para comprovar isso, recentemente eu estive em uma escola privada aqui de Belo Horizonte tratando desse tema. E aí, ao final, depois de falar da legislação, depois de falar o que o racismo causa na vida das pessoas, de que maneira justamente trabalhar essas questões em sala de aula, eu ouvi do diretor da escola, não é porque é lei que a gente tem que cumprir. E aí, o quanto é grave, o quanto é grave, o quanto é sério esse tipo de fala em uma instituição de ensino, né? E o quanto é grave esse tipo de fala em um ambiente educativo, né? Então, eu até conversando com os meus colegas, eu falei, eu brinquei assim, então tá, não é porque eu fiz uma dívida de cartão de crédito que eu tenho que pagar, né? Então a lei não vale para todos e é muito evidente na redação da lei. A lei é para escolas públicas e escolas privadas. Então essa é uma questão que precisa ser repensada, né? As instituições privadas precisam se reconhecerem enquanto signatárias das diretrizes do Ministério da Educação. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção foi esse ano, eu acho que foi publicado um texto meu justamente na página, no site do sindicato. E aí, uma observação que o professor fez foi de relatar que, ao trazer esse tema, um pai reclamou e aí ele acabou sendo demitido da escola. Então, o quanto isso é sério também, né? O professor está ali cumprindo com uma legislação, cumprindo com o seu dever, e aí um pai acha que não tem que ter esse tema na escola, e aí a escola opta por demiti-lo, né? Então, isso precisa ser pensado, isso precisa ser refletido. Mas aí, como que a gente faz, né, para de fato efetivar, implementar a Lei 10.639, uma educação antirracista? Primeiro ponto, sem isso é impossível, que é reconhecer que a escola, enquanto parte dessa sociedade extremamente racista, né, ela não é uma bolha apartada dessa sociedade, ela produz e reproduz práticas discriminatórias. Então, é preciso reconhecer, porque se não é feito esse reconhecimento, não se age, né? Não se trabalha. E a partir desse reconhecimento, é refletir, é pensar, é agir no sentido que nós, enquanto sociedade, enquanto escola, e aí eu falo no geral, nós ainda temos uma escola que privilegia conhecimentos, os pensamentos oriundos do continente europeu, né? Como se tivesse um único modo de pensar, um único modo de agir, de cultura, de ciência, de vida, de humanidade, né? E sair desse lugar, que eu acho que é um discurso que é muito presente na rede privada, de que os alunos têm que estudar o que vai cair no vestibular, o que vai cair no Enem. E eu fiquei muito Uma visão feliz. utilitarista, né? Isso, eu fiquei muito feliz esse ano, muito esperançosa que o tema da prova do Enem, da prova de redação, foi justamente desafios para a, como é que fala? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, acho que é na sociedade, uma coisa assim. Então, eu fiquei esperançosa de que, sobretudo, né, a rede privada reconheça a partir dessa redação, que é importante sim, que é fundamental sim, trazer esses conhecimentos, trazer o pensamento, a população negra, os intelectuais negros, a literatura negra para dentro da escola. Então, essa mudança, a inserção desse tema, desse conteúdo, exige
uma postura, exige uma revisão de nós mesmos enquanto educadores, já que nós também fomos educados, né, desde os nossos primeiros anos de vida até a nossa formação profissional, justamente nessa perspectiva que nega o racismo, que não reconhece outros saberes. Então, é necessário repensar essa escola, repensar em que lugar que ela está, quais têm sido as escolas, de que maneira se percebe esse tema, essa lei, esse grupo social, e para fazer isso é fundamental repensar a nós mesmos, né? A nossa fala, a nossa escuta, a maneira na qual nós percebemos a vida e o mundo, e perceber essa questão como um direito, né? É um direito, mais do que uma obrigação, um dever, é um direito. E pensar que quando nós optamos, nós escolhemos por negligenciar essas questões, nós estamos dando aos estudantes uma educação cheia de lacunas, uma educação empobrecida, uma educação que não abarca a pluralidade da vida e do mundo. Luana, eu gosto dessas colocações, né, assim, sobre repensar a escola, né, porque a gente tem, às vezes, uma visão de que a educação é algo ali que não é movente, né, como se fosse algo parado no tempo, né, não falando a Sim. gente enquanto educador, professor, né, eu, no caso, sou jornalista, mas, assim, existe essa visão na sociedade, né, então, assim, repensar a escola, como você diz, e um dos seus títulos, né? Outra educação é possível. Você está falando sobre outra educação, né? Não são reparos, consertos, né? Exatamente. Você está convocando para a gente refletir, repensar e agir. E eu também queria comentar sobre. Na verdade, é só para pontuar a fala que você trouxe, né, sobre a ideia de que a escola, não só a escola está apartada da sociedade, mas assim, a escola privada, ela é como não signatária ali de uma lei que diz respeito tanto ao ensino público quanto ao ensino privado, mas assim, é algo que claramente é sintomático, né, do que a gente pensa sobre público e privado no Brasil, né, do que a gente recebe também, como se fosse possível isso, né? Eu não vou pensar nesse ponto, que é, na verdade, algo benéfico, né, para a educação, porque ela não diz respeito a mim. Na verdade, é uma dupla desinformação, né? Diz respeito, sim, e é algo que a gente está trazendo para pensar uma outra educação, né? Repensar a escola. Então, é uma negação total à reflexão. E aí, quando você diz isso que você coloca agora, né, eu penso assim, essa frase, essa fala, não sai da minha cabeça, né? Não é porque é lei que a gente tem que cumprir. O quanto isso reflete a sociedade que nós estamos inseridos e o quanto nos mostra, né? Assim, a tragédia que é pensar, né, esse tipo de fala, né, enquanto sociedade, e aí o quanto essa fala reflete, né, nessas violências, nesses processos de negação de direitos, de autoritarismo que nós, de privilégios, né, que a gente vê nesse país, assim. Eu acho muito triste, assim, muito lamentável. E diz muito desses abismos nos quais nós estamos imersos nesse Brasil contemporâneo. E exige um trabalho, né, um esforço hercúleo, né, Luana? Porque a gente está falando sobre o que é passado, né, em termos de ensino, de aprendizagem ali, para os alunos, né? Então, passado no sentido, do que é selecionado ali, como material Exatamente. didático, como leituras, mas também a formação dos professores. Então, como você mesma destacou, é uma formação que muitas vezes o professor ele não tem nenhum incentivo da própria escola, né? O incentivo prático mesmo, né? Financiado mesmo, de atualização, né? E também pensar a formação que a gente teve, né? Como que a gente foi formado por uma visão totalmente ocidental, branca de educação, Hum, né? Capitalista e tecnocrática.
Então, é um trabalho, é um esforço muito, muito grande de garantir que essa lei seja cumprida diariamente nas escolas e, sobretudo, aqui na nossa conversa sobre as escolas privadas. Eu queria entender de você quais mecanismos práticos a gente enxerga, né? Você enxerga, para que a gente consiga garantir a efetivação dessa lei, da educação antirracista nas escolas, privadas. Então, eu entendo que né, para que ela possa ser efetivada, né, passa por essa questão da formação, e aí eu reconheço que a nossa formação inicial, enquanto educadores, por mais que a gente tenha avançado, ela ainda é muito cheia de lacunas, né? Ela é muito precária nesse sentido. Eu penso e defendo que a nossa formação inicial, ela muitas vezes não nos prepara para o trato da diversidade. Ponto. Né? E aí eu chamo a atenção para o papel das faculdades e universidades nesse sentido. Né? Vamos pensar a educação como um bolo cheio de fatias e que cada um fique com a sua fatia. Então, eu acho que as faculdades e as universidades precisam repensar nessa primeira formação. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que a nossa formação não se dá somente nos 4 anos de graduação, por exemplo. Né? O Paulo Freire foi taxativo ao dizer que não existe ensino sem pesquisa. Então, nós precisamos nos formar diariamente para e aí, lembrando da Bell Hooks, né, educadora, que inclusive é discípula de Paulo Freire, educadora afro-americana, que ela dizia, né, a gente precisa se formar, se capacitar para ofertar aos estudantes a educação que eles precisam e merecem. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a instituição precisa assumir, né, esse compromisso com a educação antirracista, com essa legislação, para que ela, inclusive, contribua, né, ela fortaleça a atuação dos professores. Né, os professores entendam a educação antirracista como um pilar, como uma parte importante do projeto político-pedagógico da escola. Então, formar uma rede, né, nesse sentido. Eu gosto de usar essa expressão, riscar no chão, né? Somos uma escola, nós promovemos uma educação antirracista, assumir esse compromisso, um compromisso que é ético, que é político. Né? Então, optar, escolher não promover uma educação antirracista é contribuir com a perpetuação do sofrimento, das violências, das desigualdades que recaem sobre a população negra, né, sobre os estudantes negros, sobre a comunidade negra nesse país. Então, qual que vai ser a nossa escolha? O que, que nós temos escolhido, né, diante desses dados que indicam, né, e aqui pensando numa fala da professora pesquisadora Eliane Cavaleiro, esses dados que indicam que estudantes negros sofrem um verdadeiro apedrejamento moral no interior das escolas, qual que vai ser a nossa escolha? Calar e consentir ou agir, ou trabalhar para que esses sujeitos tenham na escola uma experiência de felicidade, né? Atuar para que essa ideia de que nós somos uma sociedade pautada na hierarquia, né? Uma superioridade em relação de brancos em relação aos negros, padrões de beleza, enfim, que aponta para justamente a superioridade dos brancos em relação a negros. Então, qual que vai ser a nossa escolha? É perpetuar ou trabalhar, né, para uma revisão desses conceitos? E a partir do momento que a gente trilha esse caminho, que não é fácil, jamais eu vou chegar aqui e falar que é uma trajetória fácil, né? Porque nós estamos falando de uma escola inserida, de um sistema educacional inserido em uma sociedade extremamente racista. E aí, por fim, a partir do entendimento da importância de fazer isso tudo, é a gente perceber que quando a gente começa a trabalhar
né? O quanto a gente está reorganizando os conhecimentos. Então, por exemplo, se eu sou professora de língua portuguesa, de literatura, como que eu não vou levar para a sala de aula Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista de língua portuguesa do mundo, né? É uma mulher negra, nordestina, maranhense. O primeiro romance publicado nesse país por uma mulher é de Maria Firmina dos Reis, autora de Úrsula. Como que eu não vou levar para a sala de aula Carolina Maria de Jesus, né? Mulher negra, nascida em uma favela, nascida não, passou maior parte da vida em uma favela, que experimentou a fome, e que, a despeito de todo esse processo de desumanização, de negação de direitos, é autora de Quartos de Despejo, livro publicado há mais de 60 anos, que está na lista dos mais vendidos e que é uma das obras mais traduzidas do país. Então, como que a gente abre mão de levar esses autores, de levar Conceição Evaristo para a sala de aula, né? Mineira, é, a autora, a escritora mais celebrada do país. Então, quando eu falo dos conteúdos, não é que a partir de hoje nós vamos levar para a sala de aula, né, pensando aqui no ensino de literatura, só escritores negros. É promover uma equidade de saberes, é sair desse lugar que nós temos que ensinar somente os clássicos, que é um conceito que precisa ser repensado também, porque quando a gente olha os clássicos, nós olhamos para escritores brancos e majoritariamente do sexo masculino. Então, as portas que estão sendo fechadas de conhecimento, quando a gente opta por esse caminho, são grandes e só empobrece, né, o ensino. Luana, e você vê na reação que a gente tem tido, né, a casos de racismos nas escolas, principalmente nas escolas privadas, uma mudança na postura, assim, tanto de educadores quanto, enfim, de trabalhadores das escolas no geral? O que que você pode nos trazer sobre esse tema, assim? Então, justamente, né, em função dessa, ainda bem, dessa efervescência do debate racial no Brasil, da discussão sobre a temática racial no Brasil, os casos de racismo, né, eles têm emergido cada vez mais, porque hoje a população negra ela se sente mais segura, mais empoderada, né, de denunciar, de reivindicar os seus direitos. E aí, quando a gente sai no noticiário o caso de casos de racismo, né, no interior das escolas privadas, muitas vezes o que nós temos é justamente essa questão do silêncio, né? Então, no livro Sobrevivendo ao Racismo, né, que é o meu livro mais recente, eu, inclusive, escrevo uma carta para a Renata, que é mãe de uma aluna negra de um colégio da rede privada do Rio de Janeiro, né? Na época, a filha, com acho que 8 anos, estudava em colégio frequentado por famílias de classe média alta em Laranjeiras. E aí a mãe, por diversas vezes, foi à escola, pediu que fossem tomadas providências e nada foi feito. Até que ela, a única saída que ela encontrou foi tirar a filha da escola. E o caso recente, e aí eu vou falar porque é um caso que se tornou público, aquilo que aconteceu no Colégio Bandeirantes, né, o caso do estudante que infelizmente chegou a tirar a vida, e aí de repente o diretor da escola, ao ser questionado, não, o ex-diretor, né, não é mais, ao ser questionado sobre esse fato, fala que achava que não tinha nem que ter bolsista na escola. Então, de novo, né, a gravidade dessa questão, né? E aí eu acho que entra numa coisa de culpabilizar a vítima, inclusive. Então, eu acho que a partir, vou falar a partir desses casos que vieram a público, eu acho que o que a gente vê são respostas insatisfatórias. Mas eu sempre
tento, né, busco reconhecer, ressaltar os avanços que nós já temos, né? Então, a partir de 2020, vem a público de novo uma série de escolas privadas, inclusive aí de São Paulo, né, se organizando em torno de coletivos antirracistas formados por pais e mães, familiares dos estudantes, né, e tensionando justamente a implementação de um currículo antirracista, de programas de ação afirmativa para a maior contratação de professores e professoras negras, tensionando também a questão das bolsas. Então, a gente retrocede, mas ao mesmo tempo a gente avança. Então, eu fico assim, sempre na expectativa de que cada vez mais surjam coletivos como esse, que haja cada vez mais uma tomada de consciência. E aí, a título de exemplo, eu quero muito falar com muita alegria, falar com muito carinho da Escola Comunitária de Campinas, que eu estive presencialmente e vi lá o trabalho que tem sido feito no sentido de construir uma comunidade antirracista, né? E ele já tem programas de ação afirmativa para a maior contratação de pessoas negras, inclusive em cargos de gestão. E estão investindo alto, investindo muito na formação dos professores, né, para a promoção de uma educação antirracista. E nessa escola tem já também o coletivo, né, de pais e mães antirracistas, muito bacana. E Ana, não, nossa, assim, eu acho que é um farol. Eu acho que vocês, quando eu desligar essa câmera, vocês deveriam entrevistar o Edson, que é professor de física lá e também coordenador da escola, né? Para ele contar essa história e essa história se espalhar, esse projeto de escola se espalhar e ser copiado muito no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo por outras escolas da rede privada. E aí, só para encerrar, conversando com o Marco, diretor da escola, quando a escola se afirma, se coloca nesse lugar de espaço de combate ao racismo, ele relatou que pais e mães cancelaram a matrícula na escola, né? Infelizmente, mas uma coisa que ele falou que a escola não ia voltar atrás, né? Então, quem escolhesse se retirar, paciência, mas que eles continuariam trabalhando incessantemente para fazer da escola comunitária de Campinas uma escola antirracista. Luana, muito obrigada, viu, pela conversa, né, pelo importante tema que a gente traz aqui para o nosso canal no YouTube. Mas principalmente por a gente encerrar justamente, né? Como você falou, a gente pensa nos retrocessos, a gente vê casos tristíssimos, mas eu procuro focar no que a gente avança, né? Cada passo que a gente dá diariamente, né? Em direção a esse esperançar sempre. É, mas eu acredito que seja um bom exemplo para que a gente pesquise aqui. Eu, particularmente, não conheço Sim, escola, então acho que você deixa esse nosso programa aqui com esse farol, como você mesma disse, para que a gente se inspire também em muitos exemplos positivos. Muito obrigada. a gente pode sim construir uma rede, construir uma escola antirracista, né? Uma escola que reconheça, que valorize a diversidade, a riqueza que é a diversidade desse país, né? E que ensine os estudantes a celebrar, a respeitar, a entender como algo de suma importância essa diversidade que existe no nosso país. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tudo de bom, pessoal. Ah, e não esqueçam, em 20 de novembro é uma data que obrigatoriamente tem que estar no calendário escolar, ou seja, as escolas têm sim que promover atividades em torno dessa data, assim como a gente todo ano faz a festa junina. Perfeito. Muito Tá obrigada, bom? Um Luana. abraço, Até mais. querida. Tudo de bom.